Hello! Titia chegou, minha gente. Eu vou fazer aqui a leitura de um texto do Silvio Albuquerque, texto que ele escreveu no ano passado, no dia 21 de abril de 2022, cujo título é Por que tenho que perdoar o meu agressor? Bora! Confesso que nunca tinha entendido a lógica do Ho'oponopono. Como podemos ser responsáveis por alguém nos machucar? Como podemos ser responsáveis por alguém nos humilhar? Por que temos que perdoar um filho que foi ingrato conosco? Como podemos perdoar nosso pai, nossa mãe ou parentes por nos agredirem ou nos violentarem? Como podemos perdoar as pessoas que nos machucaram quando éramos apenas uma criança? Nem maldade nós tínhamos. Qual responsabilidade teríamos para que nos machucassem? Ou seja, se fomos vítimas de agressão de qualquer tipo, como podemos ser os responsáveis e não os agressores serem os responsáveis? Porque tudo o que acontece conosco é nossa responsabilidade. Qual a lógica disso? Na ânsia de nos sentirmos melhores das agressões sofridas ao longo da nossa vida, muitas vezes encaramos o Ho'oponopono como se fosse um dogma. Ele funciona porque funciona, pronto. Mesmo sem entender sua lógica, percebemos que ele é mágico, pois mesmo sem saber onde ele está atuando, nos sentimos muito melhor após sua prática. Mas como engenheiro que procura lógica em tudo, sempre questionava por que o Ho'oponopono funcionava. Por que me sinto melhor quando faço essa meditação todos os dias, mesmo sem saber onde ele atuou? Sentia na pele seu efeito sempre que fazia, pois sempre me sentia mais leve e feliz. Mas confesso que nem sempre é fácil me responsabilizar por agressões gratuitas. Em resumo, mesmo sentindo o efeito benéfico, confesso que não achava muito lógico colocar sobre meus ombros a responsabilidade por alguém me agredir, me humilhar ou me violentar física ou psicologicamente. O danado é que as injustiças não param de acontecer e lá vamos nós. Eu sou o responsável e tome Ho'oponopono para a nova situação, para esta nova situação. Quando o fato é antigo, mesmo que muito grave, é menos difícil assumir a responsabilidade. Mas quando o fato é recente, a nossa vontade é pular no pescoço do agressor. É uma provação muito forte assumir a responsabilidade. Mesmo sem entender a lógica, faço o Ho'oponopono todos os dias antes de dormir e logo quando acordo. Percebi que após colocar este ritual em minha vida, tenho noites de sono agradáveis e consigo passar o dia mais tranquilo, mesmo com todos os problemas que aparecem. Ontem, antes de dormir, fiz uma coisa que nunca tinha feito. Em vez de simplesmente falar 108 vezes as palavras-chave, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu li com sentimento a oração original do Ho'oponopono. Senti uma grande diferença já na realização do mantra, pois as palavras-chave fizeram muito mais sentido e a noite de sono foi muito mais reconfortante. E hoje acordei com uma alegria incontida de que tudo está no lugar certo, ocorrendo da forma certa e na hora certa e sem esperar, com o eureka da lógica do Ho'oponopono, pelo menos para mim. Eu entendi de forma clara porque tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Porque não somos vítimas nem algozes, porque somos agredidos e agressores, porque passamos pelo que passamos. Como sempre diz Vital Froze, ninguém passa ou vai passar pelo que não tem que passar. Ou seja, tudo o que ocorreu e ocorrerá em nossas vidas, teríamos e teremos que passar. Eu fiquei com aquela sensação, por que nunca pensei nisso antes? Tenho certeza que muitos já possuem esse conhecimento, entendendo perfeitamente a lógica do Ho'oponopono, e outros estão como eu estava, declamando o mantra, se sentindo melhor, sem saber porquê. A resposta veio pela depuração da oração original do Ho'oponopono,
enquanto eu dormia, pois acordei e tive um impulso incontrolável às 4 horas da manhã de encarar o teclado para relatar este meu mais novo aprendizado. As pessoas que nos humilharam, nos assediaram, nos agrediram, nos violentaram, etc., nesta encarnação, são as pessoas que foram colocadas em nossas vidas para que pudéssemos depurar o fato de termos humilhado, assediado, agredido, violentado, etc., outras pessoas ou até elas mesmas em encarnações passadas. A nossa mente consciente, que faz parte deste corpo que nossa alma está ocupando, não é responsável por nada. Por isso, nos sentimos vítimas. Mas nossa alma sabe que é responsável por tudo o que acontece conosco. Por isso que sabemos, sem sabermos conscientemente, onde o Ho'oponopono está atuando. O nosso inconsciente, alma, sabe. Este é o milagre da limpeza e do alívio. Confesso que, após entender a lógica do Ho'oponopono, ficou muito mais fácil perdoar conscientemente as pessoas que me fizeram sofrer na pele o que eu já fiz os outros sofrerem. Além de perdoar, até agradeço por elas terem existido. A minha evolução dependeu diretamente delas. Gratidão a todos os meus algozes. Se analisarmos mais a fundo a filosofia do Ho'oponopono, é fácil perceber que é uma fórmula mágica também para pararmos de julgar os outros por suas ações e passarmos a agradecer. A responsabilidade é sempre nossa. Já pensou nisso? Abraços, Silvio Albuquerque. Vamos lá. Antes de entrar aqui no texto do Silvio, eu tenho aqui um canal que é Márcia Rodrigues 2. Pois é, eu fiz a gravação da oração original, joguei lá, tá? Eu amarro aqui e deixo na descrição, para começar a movimentar o canal lá com decretos, orações, alguns cortes também de vídeos que eu vou trazer para cá. Então, assim, outra coisa, tem aqui um conteúdo, tem uma playlist, na verdade, com o Ho'oponopono, e aí explica um pouco melhor a questão do Ho'oponopono e tal. Realmente, como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou assumir a responsabilidade pelo outro ter me agredido? Para mim, a questão começa no fato de que a gente ainda tem uma certa dificuldade. Claro que quem já trabalha com Ho'oponopono há mais tempo consegue lidar com isso melhor. Mas a questão é que nem sempre nós entendemos como responsabilidade. A palavra até então era culpa. Pronto. Isso aí desanda o caldo de um jeito. Então, assim, culpa. Quando você assume a responsabilidade, isso é uma tomada de poder. Isso é assumir o seu poder. Eu sou 100% responsável pelo que me acontece. Porque se eu sou responsável pelo que me acontece de ruim, eu tenho o poder de reverter este quadro, de virar esta chave, de ressignificar esta situação. Eu também sou responsável por 100% do que me acontece de bom. Realmente o Ho'oponopono é uma ferramenta que você nem precisa saber onde ela vai atuar, e é por isso que eu a indico em todos os casos. Hoje, eu acredito que a gente não precisa ficar voltando no trauma, na dor, no bloqueio para curá-lo. Eu acredito que voltar nisso, muitas vezes, é reforçar isso. Será que realmente precisa ou estamos diante de mais uma caixinha que não nos desconecta da dor, do trauma, do bloqueio daquilo que seja? O que eu preciso entender é que eu tenho o agora. E é no agora que eu utilizo ferramentas para curar o que estava lá atrás. Se eu tenho nas mãos uma técnica tão fantástica
que me dá a liberdade de não ter que voltar lá para saber por que eu não vou utilizar. É até uma questão de inteligência. Reviver a dor. Não sei se é tão eficiente assim. Voltar no momento da dor só é útil se você olhar aquela cena de fora, parou, olha e percebe, aquilo passou, não está mais aqui. Aquilo não te afeta mais, ou ao menos não deveria te afetar. Você superou aquilo de uma forma ou de outra. Mesmo que você tenha vivido anos de muitas dificuldades em função daquilo, mas você sobreviveu e chegou até aqui. E se você tem nas mãos uma ferramenta tão fantástica quanto essa, utilize. Realmente a oração original do Ho'oponopono é fantástica. É uma das orações mais profundas e significativas que eu já li. Existe também, eu vou deixar até aqui um link de um artigo da página do site Eu Sem Fronteiras, que fala do Ho'oponopono, onde está a oração original, e lá eles explicam o porquê de se fazer 21 dias, né, que é um tempo pela neurociência, que o cérebro necessita para modificar um padrão. Então, se você tem um padrão de escassez, de dor, disso, daquilo, outro, você realiza esta oração por 21 dias, você vai modificando este padrão. Outra coisa importante, eu sempre falo isso, leia ou grave no teu bloquinho, no teu celular e ouça na tua voz. Isso faz muita diferença. Você ouvir a tua voz, o teu subconsciente, né? Absorver a tua voz faz diferença. O fato é que quando a gente começa a despertar e expandir a consciência, a gente entende isso aqui, né, que o Silvio falou. Não somos nem vítima, nem algoz. Somos agredidos e agressores. Teve um outro texto dele, que agora eu não me lembro, que falou mais ou menos disso, né? Quando ele descobriu, é o milagre do auto-perdão. Quando ele descobriu que era o seu próprio algoz e a sua própria vítima, ficou mais fácil de trabalhar o auto-perdão. Porque o Ho'oponopono, no final das contas, o foco principal para mim do Ho'oponopono é o auto-perdão. Se eu assumo a responsabilidade por algum erro meu ou de outro, mas não existe o outro, não é o que a física quântica diz, não existe o outro. Somos todos um. Se o outro errou, eu errei. Por exemplo, vamos supor que vocês deparam com um acidente aleatório. Estão andando na rua, acontece um acidente. Aí você fala, mas eu tenho relação com aquele acidente? Tem. De alguma forma ele veio para o teu caminho porque você precisa lidar com aquilo. De alguma forma você, vamos dizer assim, tem participação naquilo. Quando você faz o Ho'oponopono para limpar, você opera na cura daquela situação. Parece muitas vezes fantasioso, mas aí precisaria de fato, para quem se interessa, ler. Existe o grande livro do Ho'oponopono, existe o Marco Zero, o Limite Zero e tantos outros conteúdos que explicam isso muito bem. Porque está tudo entrelaçado, não tem nada separado. Tudo entrelaçado. É o famoso somos todos um. Então, quando alguém vem para a minha vida e me traz uma lição, seja me agredindo, seja me enchendo os pacovás, seja querendo me prejudicar, eu atraí aquilo. Essa é a parte a ser assimilada. Eu atraí aquilo. Alguma lição existe ali. Alguma coisa eu preciso depurar. Por que aquilo me irrita? Por que aquilo me incomoda? Por que eu sinto raiva? Por que eu quero pular no pescoço de fulano? Aquilo está sendo mostrado. Então, de fato, essas pessoas que vêm
são lições, desculpa, são lições. E aí o Ho'oponopono entra realmente como uma ferramenta de depuração. Quando eu digo eu sinto muito, eu estou assumindo a responsabilidade. Quando eu digo me perdoe, eu me coloco à disposição para corrigir isso. Então, como eu disse, se a gente dispõe de uma ferramenta tão simples, tão eficaz, por que a gente precisa ficar procurando, né? Por quê? Eu sei que a nossa mente, ela precisa de uma explicação racional, só que nós vivemos na era do ser e do sentir. Nós não temos explicação para muita coisa. Talvez porque a nossa mente não tenha nem condições de absorver certas explicações. E por isso que o sentir é tão importante. Não estou dizendo aqui que a mente, a lógica, o raciocínio não sejam importantes. São indispensáveis, eu diria. Mas a gente não pode desconsiderar o sentir. Então você vê, ele fazia lá o Ho'oponopono todos os dias e se sentia muito bem. Independente, né, das circunstâncias, apesar dos problemas e tal. É claro que quando a gente entende uma coisa, de fato fica mais fácil. E a assimilação desse entendimento facilita até a prática. Por isso que é importante a gente buscar. E quem realmente busca, encontra. Batei e a porta se abrirá. Pedi e recebereis. Só que nós precisamos entender que nem sempre as respostas virão do jeito que a gente quer. Mas todas elas virão da forma que nós precisamos. Será que nós estamos abertos para receber o que nós precisamos? Tem gente que não. De jeito nenhum. Aí entra o quê? A resistência. A resistência leva o quê? A dor. E aí fica aquele círculo vicioso. Haja Ho'oponopono para lidar com isso. Ninguém passa, realmente, gente, essa frase do Vital aqui repetida, né, do Silvio, ninguém passa pelo que não tem que passar. Cada dia que passa, eu mais me convenço disso. Ninguém passa pelo que não tem que passar. Ninguém vai passar pelo que não precisa passar. Então, isso também corrobora com o que eu acabei de dizer, né? Todo mundo que vem com... vem com um propósito, com uma lição. Os planos de alma são muito bem elaborados e são também muito bem executados. Não existe erro na contabilidade do universo. Encarar as situações, é aquela velha perguntinha, né? O que é que essa situação está tentando me ensinar? Por que é que eu estou passando por este momento tão desagradável ou tão desafiador? O que é que está por trás disso? É óbvio que muitas vezes, quando a gente está enfrentando um momento de desafio, a gente não consegue parar para fazer este questionamento. A gente só pensa em querer resolver. Mas muitas vezes a solução vem depois desta reflexão. Putz, é isso. Essa situação está me mostrando isso. Parece que um véu é retirado. E a solução vem. Então, esse tipo de exercício, o que é que essa situação quer me ensinar? O que é que essa situação quer me ensinar? É ensinar. O que é que esta situação quer me ensinar? É indispensável, mesmo que leve um tempo. Se abra para receber a resposta. E a resposta está dentro de você. Você só precisa acessá-la. Ho'oponopono é uma ferramenta espetacular para isso, porque ela limpa. O que a gente pede para a divindade?
Divindade, limpa em mim. Purifica, transmuta. Memórias de dor, bloqueios, essa raiva, esse ódio, essa tristeza, essa dúvida. Limpa, purifica, transmuta, libera. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. A energia da gratidão é uma energia que movimenta forças inimagináveis. Então, quando você realmente é grato até pelo teu agressor, o teu algoz, entre aspas, já que não existe, e você entende que aquele personagem foi colocado na sua vida para te ajudar, você agradece. Você fala, putz, obrigada aí pela lição. No primeiro momento. E outra coisa, gente, às vezes acontecem algumas coisas, no primeiro momento a gente sente até raiva. Faz parte. Nós estamos humanos, né? Numa condição de vida de terceira dimensão, onde esses sentimentos ainda são experienciados. O importante é não alimentar isso. O problema está em alimentar a raiva, alimentar o ranço, alimentar o ódio, alimentar... Porque aí você, tá vibrando aonde? Lá embaixo. Pense que é o que você sente. Não importa por quem você sente, importa que você sente. Eu sinto raiva de fulano. Problema seu. O afeta? Pode afetar, é claro. Mas quem é o foco da raiva, não é você? Onde é que você está vibrando na escala Hawkins? 100? 50? 150? Isso significa o quê? Vale a pena? Esses dias eu estava pensando. Falei, mas às vezes a gente fica com raiva de umas coisas assim. E vale a pena? Aquele texto a história das 4 almas, ele serve para a gente pensar no seguinte também. Não só aquela coisa de você, né, querer ficar arrastando a pessoa, trazendo ela, né? Não, vamos lá para o caminho da luz. Não é só isso. Então pensa assim, a pessoa, às vezes ela faz alguma coisa, nem faz com a intenção de te irritar. Mas às vezes faz. E aí tu te irritas. Ela é a 4ª alma. Ela consegue te arrastar. Você entra naquilo que ela quer de você. Que você fique com raiva, que você se desestabilize. E aí? Como é que faz? Eu levo tanto tempo, né, para eu me equilibrar. Mamma mia! Vale a pena eu me desestruturar assim? Eu acredito que quanto mais a gente tiver a consciência de fazer este tipo de pergunta, fica mais fácil da gente identificar. Vale a pena? Não, não vale. Tá com raiva? Tô. Então, um Ho'oponoponinho básico. E aí fica mais fácil até porque você já sabe por que você está com raiva ou de quem você está com raiva. Joga lá, né? Tome Ho'oponopono. Doses cavalares. Sem restrição. Faça. Faça do jeito, quanto você puder fazer. Precisa ser 108? Não tem essa regra. Isso não é regra do Ho'oponopono. Isso foi adaptado. Eu faço hoje com o Japamala. Eu criei o hábito, de uns tempos para cá, de usar o Japamala para fazer de manhã. Durante o dia, eu repito as frases aleatoriamente. Entende? Tô sentindo alguma coisa esquisitinha? Ho'oponopono, divindade, purifica. Divindade é a tua, tá? Pode ser a fonte, claro, pode ser o que você quiser. Aquela referência que você tem como sagrado. A minha divindade sou eu, é o meu eu superior. Divindade bonita, linda, limpa em mim, fofa. Por quê? Porque o meu eu superior é a minha versão mais próxima de Deus. É o meu Deus, eu sou Deus em ação. É o meu Deus, né? É o meu eu superior, é o meu Deus em ação. Então, quando eu falo divindade, limpa em mim, purifica, eu estou recorrendo à minha própria divindade.
Eu sou um ser divino, você também é. Então, utilizar o Ho'oponopono sem se importar o que está limpando, quando nós trazemos traumas de vidas passadas, meu povo. Como é que a gente vai saber? Como é que eu vou saber se a pessoa que hoje eu considero meu algoz está me prejudicando? De fato, é meu algoz. Será que eu não fui algoz dele? Ou digo até mais, será que ele não está repetindo o fato de já ter me prejudicado lá? Nós viemos para essa vida para ele me ajudar e ele está me prejudicando de novo? Pense o tamanho do ranço que eu ia sentir de uma criatura dessa. Para quê? O Ho'oponopono vai limpar isso, vai harmonizar isso. Essas questões de vidas passadas, essa questão do passado da vida atual, até mesmo do presente, e isso, óbvio, te harmoniza agora para que você tenha um futuro mais harmonioso. Eu acredito que a grande questão é a gente se colocar como ponto central. Até que ponto vale a pena eu ficar alimentando certas coisas que em nada colaboram para mim? Até que ponto vale a pena eu sair da minha escala Hawkins, sei lá, 400, 500 e descer para 150 porque o outro me irritou? Porque do 150 para o 400 eu vou levar tempo de novo. Eu despenco do 400 para 150 assim, num piscarzinho de olhos, mas para subir eu levo tempo. Não é muito trabalho? É o desperdício que eu falo de quem não vai ascensionar, quer dizer, bilhões e bilhões de anos, vidas e vidas, vidas e vidas, vidas e vidas, vidas e vidas, para chegar neste momento e desperdiçar a oportunidade de ascender. A gente também desperdiça. Quando a gente sai da nossa frequência mais elevada e cai, né, por irritação, por nervoso. E eu não vou dizer que eu não faça isso. Não estou aqui falando como alguém que aprendeu a se dominar a ponto de não cair nesta armadilha. Mas eu estou dizendo isso para vocês justamente porque me veio esse insight. Eu acho que é importante compartilhar com vocês. Então, assim, vamos lembrar do exemplo das 4 almas e lembrar que aquela 4ª alma pode ser qualquer pessoa que queira te tirar do teu centro, do teu equilíbrio. Vale a pena? Não. Já estou no desequilíbrio? Estou. Ok. Ho'oponopono. Para mim, Ho'oponopono para o sentimento, né? Que eu tenho daquela situação, Ho'oponopono para a pessoinha. Não quer fazer para a pessoinha? Não tem problema, faz para você. Até porque o Ho'oponopono, ele fala de harmonização. Eu me harmonizo. É claro que existem Ho'oponoponos, tem um Ho'oponopono que eu indico muito para as pessoas com quem eu converso, que é o Ho'oponopono para harmonização de relacionamentos, que você faz diretamente para uma pessoa. E é muito importante, só que a harmonização é em mim, não é no outro. Não tem aquela velha história, né? O mundo muda quando eu mudo. Então o mundo se harmoniza quando eu me harmonizo. O oposto também. Eu não posso jogar nas mãos do outro a responsabilidade da minha paz, da minha harmonia, da minha alegria, da minha felicidade, da minha saúde física, mental, emocional, energética e espiritual. O que é isso? Eu estou jogando na mão de qualquer um poder que é meu. Por isso que eu falo da coisa do poder, assumir responsabilidade é assumir poder. Eu fiz a presepada, eu corrijo. Não é nem eu fiz a presepada, a responsabilidade é minha. É o que eu falei. Se aquela criatura está na minha vida, há um motivo. Se aquela circunstância aconteceu comigo, há algum motivo. Então vamos investigar. E aí? O que isso quer me dizer? E aí? Pode me ajudar? Um insight, um sonho, uma pessoinha que traga alguma informação? Por favor, muito obrigada. Peça para o teu eu superior, divindade. Eu digo peça no sentido de você entender a lição. Para o uso do Ho'oponopono, você não precisa entender. Vamos lá, vou deixar aqui bem esclarecido. É importante que a gente entenda o seguinte.
Quando nós precisamos assimilar, quando nós precisamos de determinada lição, aquilo vai acontecer na nossa vida até que a gente aprenda. Uma vez aprendida, aquilo não se repete mais. Agora, o Ho'oponopono entra como uma ferramenta justamente para limpar desarmonias, sentimentos que me trazem para baixo, bloqueios, traumas, dores, compartilhamento de memórias. Às vezes eu estou sentindo raiva, não é nem por nada. Eu estou captando uma psicosfera ou a raiva de alguém. Divindade, limpa em mim as memórias de raiva que eu compartilho. Isso não é meu, canta para subir. Sai deste corpo ou desta mente que não te pertence. Então, uma coisa é o aprendizado, outra coisa é a limpeza, tá? Vocês podem usar o Ho'oponopono independente de qualquer coisa, mas não esqueça de fazer um exercício para entendimento ou assimilação da lição, que é o mais importante. Isso é fundamental, certo? Para que a gente chegue, né, num momento da nossa vida e entenda exatamente isso. Não somos vítimas, não somos algozes, somos agredidos e agressores, passamos pelo que passamos porque a lição é necessário passar. Vai lá saber se eu não pedi, aliás, a chance de ter pedido é gigantesca, não é verdade? As pessoas que nos humilharam, nos assediaram, nos agrediram, nos violentaram nesta encarnação são as pessoas que foram colocadas em nossas vidas para que pudéssemos depurar o fato de termos humilhado, assediado, agredido e violentado. Outras pessoas ou até essas mesmas que fazem isso conosco agora. Então, assim, independente de qualquer coisa, existe o equilíbrio também, né? Ou o reequilíbrio daquilo que eu desequilibrei lá atrás, que as pessoas chamam de karma. A nossa mente consciente faz parte deste corpo que a nossa alma está ocupando. Então, a mente não se sente responsável por nada. Muito bem observado, inclusive. Mas a alma sabe a bagagem que ela carrega. Inclusive, né, de questões que ela vai precisar reequilibrar. Para a alma, eu diria que até, de certa forma, tudo muito natural. A mente é que traz a dúvida, que traz o conflito, que traz... É a mente que entra com aquela coisa, né? Por quê? Como? Mas como assim? Como que eu vou dizer que a pessoa que me agrediu, eu que sou culpada? Não é responsável. Quando a gente aprender a substituir a palavra culpado por responsabilidade, só aí você já tira um peso de no mínimo 50%. Não, peraí, não tem culpa. Ninguém tem culpa de nada. O que existe é responsabilidade. Então, se eu tenho responsabilidade na ação daquele cidadão, vou procurar entender o que foi que eu fiz. Aliás, nem o que eu fiz. Eu vou procurar entender o que aquela lição quer me ensinar e, independente do que eu tenha feito, eu vou jogar um Ho'oponopono para harmonizar esta situação. Confesso que para entender a lógica... confesso que após entender a lógica do Ho'oponopono, ficou mais fácil perdoar conscientemente as pessoas que me fizeram sofrer na pele, o que eu fiz os outros sofrerem. Além de perdoar, até agradeço por eles terem existido. Minha evolução dependeu diretamente deles. E é verdade. Sem essa troca, essas situações também desafiadoras, a gente não evolui. No mundo de terceira dimensão, a evolução é assim. Então, é aquilo, né? Como a Claudinha já disse num texto também. Se não é bênção, é lição. Mas toda lição é uma bênção. Veja que a mudança de olhar transforma qualquer situação. Eu tenho um trabalho, como eu já disse, que é o gratitude, e um dos temas, aliás, é o tema que a gente vai trabalhar hoje, use a magia da gratidão para transformar, né, a negatividade, para trabalhar a negatividade. Então, quando você joga um olhar de entendimento, mesmo de gratidão por certas pessoas ou certas situações e consegue extrair o positivo, tudo muda, gente. Essa energia de gratidão é uma força, assim, fantástica, realmente.
E você ser grato por momentos desafiadores realmente é tarefa para grandes almas. Se analisarmos mais a fundo a filosofia do Ho'oponopono, é fácil perceber que é uma fórmula mágica também para pararmos de julgar os outros por suas ações e passarmos a agradecer. A responsabilidade é sempre nossa. É isso aí, gente. Amor, respeito, compaixão, perdão, gratidão são os pilares da ascensão. Sem perdão não tem ascensão, seja o auto perdão e o perdão ao outro. E quando a gente entende que o que existe é responsabilidade de fato e que o que existe também é aprendizado, que essas pessoas são elementos trazidos para colaborarem, por mais que seja, digamos assim, difícil entender isso ou aceitar, mas entender é fundamental. Realmente fulano foi colocado porque eu precisava daquela lição. Tudo muda. Você consegue liberar perdão de uma forma mais simples também. Tá bom, minha gente? Então lá no Márcia Rodrigues 2 está a oração original do Ho'oponopono. Lá são apenas, assim, eu não vou me exceder em comentários, nada. Só a oração. Tá bom? Porque aí fica um canal onde vocês podem clicar, acessar, não tem anúncio, não tem nada, vocês sabem que nenhum dos canais é monetizado, então vocês podem acessar, colocar para ouvir, tendo certeza de que não vai entrar nenhum tipo de propaganda para interromper o trabalho que vocês estiverem realizando, mas eu volto a repetir, se vocês puderem gravar nas vozes de vocês ou ler, eu acredito que seja muito mais eficiente, digamos assim, mas também não desqualifica o trabalho que está lá, tá bom, minha gente? Silvio, meu querido, um beijo para você e mais uma vez gratidão, né? Você vê que os seus textos, apesar de ter aqui um ano, né, certas informações realmente são atemporais e vêm no momento que precisam vir para serem lidos ou relidos. Provavelmente eu tenha lido esse texto lá no Dicas, mas eu trago ele para cá hoje num momento em que com certeza a gente precisa entender, né, a importância de trabalhar as nossas questões através de uma ferramenta tão fantástica que é o Ho'oponopono. Certo, minha gente? Um beijo, Silvio, um beijo para vocês que aqui estão. Amanhã tem texto do Vital, com as bênçãos de Deus eu trago aqui para vocês. Uma semana muito rica, de muito amor, de muita paz, de muito esclarecimento, de muito entendimento, de muitas respostas, tá bom, gente? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.